Então, pouco depois, na década de 90 e no ano 2000, conforme você se tornou um intelectual público, um dos empregos que você teve foi motivar as pessoas a lerem os livros e conhecer a filosofia. Quais são os desafios que você encara ao tentar motivar as pessoas, especialmente quem está começando agora a pegar os livros e ler? E quais são as diferenças entre as regiões? Por exemplo, falando com pessoas nos Estados Unidos, na América Latina, na China. Creio que o maior desafio é o melhor, é o mesmo desafio que eu enfrentei quando conheci a Rand. Na verdade, tudo que te rodeia é contrário ao objetivismo. A sociedade vai discutir contigo, vai buscar debater, as pessoas vão ser hostis a você, porque você defende essas ideias. Então, você precisa ter independência de pensamento e força na sua convicção para manter essas ideias e defendê-las. Então, quando você vai nas faculdades, em todos os lugares do mundo, eu já falei até na China, por exemplo, então todos esses alunos têm essa perspectiva keynesiana, altruísta keynesiana, sobre o capitalismo, sobre o socialismo. Não é que eles são socialistas, o fato é que eles não são capitalistas. Eles são estatistas, no geral. E você precisa acabar com as mesmas objeções e falácias que esses alunos são ensinados erroneamente. E quando você entra na filosofia, na ética, o fato é que esses alunos, por exemplo, nos Estados Unidos e na América Latina, eles nasceram com o cristianismo, com o protestantismo, com Jesus morrendo na cruz. E agora eu estou falando que eles devem viver para eles próprios, buscar a felicidade. Isso choca e é muito difícil para eles aceitarem. Eles acham que isso significa tratar as pessoas mal, tratar os outros mal, roubar os outros. E leva certo tempo para explicar. Então, o grande desafio é destruir as falácias com as quais foram ensinados. E outro desafio é ler um livro de 1000 páginas, como a Revolta de Atlas. O fato é que a maioria das pessoas hoje não leem. Não se trata de TikToks e vídeos no TikTok. Então, creio que esses são os maiores desafios. É lutar contra a filosofia existente, os pontos de vista já batidos, e fazerem com que leiam os livros. E as pessoas não vão aprender filosofia sem ler. Eles precisam ler a Revolta de Atlas ou os livros de não-ficção. Eu sei que vocês em português têm A Virtude do Egoísmo e outros livros também no Brasil. Você não vai entender as ideias a não ser que estude as ideias. A filosofia é profunda e você tem que esquecer muitas coisas que aprendeu. E funciona, de fato. Então, diferenças entre regiões. Parece que os americanos são mais fáceis de convencer, de ensinar, porque parte dos Estados Unidos tem um senso de vida parecido com a Ayn Rand, uma tradição, se você quer dizer, a tradição dos pais fundadores, da liberdade, essa tradição. Mas, ao mesmo tempo, os americanos são muito religiosos. Isso é difícil de combater. É difícil nos Estados Unidos. Você consegue ensinar, mas não é fácil, porque o país é muito grande. Minha experiência na América Latina, particularmente no Brasil, tem sido muito positiva. Os desafios na América Latina são dois: o catolicismo e o outro é o que eu chamo de filosofia continental. O fato de que as ideias de direitos individuais, felicidade, parece que a filosofia germânica está muito forte aí. Mas eu vejo grande frustração na América Latina. Os jovens sabem que as coisas estão mal, que as coisas não funcionaram.
E por décadas, vocês tentaram muitas coisas, regimes, mudanças estatísticas e nada funciona. Então, parece haver uma porcentagem de pessoas que estão abertas a mudanças radicais, a controvérsias, a largar o que não funcionou e tentar algo novo. Então, nesse sentido, acho que o Brasil é muito positivo e aberto, e as audiências participam, né? As pessoas participam. Creio que se aplica também ao resto da América Latina, mas é uma batalha constante. Na Europa é mais difícil, porque não é só um lugar, a Europa. A Europa é muito diversa, com grupos diferentes. O leste europeu viveu o comunismo e, novamente, as pessoas querem ser radicais, os jovens, pensar fora da caixa, rejeitar o comunismo. De pronto, a Ucrânia, por exemplo, que hoje está em meio a uma guerra, em 2015, A Revolta de Atlas foi um dos livros que mais vendidos. As pessoas estavam engajadas, a Polônia também. Creio que em vários lugares as pessoas querem conhecer por terem vivido o comunismo. Na Europa Central e eles estão contentes, eles são muito coletivistas, cínicos, parece que as coisas estão boas e não precisam mudar. Por que ser radical se as coisas estão boas? Tudo é muito confortável, por exemplo, Escandinávia. A Escandinávia tem interesse na Ayn Rand, a Inglaterra também, mas é verdade que os jovens nesses países estão bem confortáveis. E parece haver mais energia na América Latina e no leste europeu do que no Ocidente.